Nesse vídeo, nós vamos entender quando é possível converter o auxílio doença comum para que você, trabalhador, tenha mais vantagens. Então, se você ficou interessado, me acompanha até o final do vídeo. Só que não se esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, você que está assistindo o vídeo. Eu quero agradecer pela sua presença, mas também deixar aqui um convite para que você, que ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações, aproveite essa oportunidade de ficar informado, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado, minha gratidão aqui para todos que confiam no meu trabalho informativo. Lembrando que as informações desse canal são para ajudar. Você deve, com as informações que eu sempre costumo trazer aqui todos os dias, procurar um profissional próximo de você, um advogado, um escritório, para poder, então, colocar essas ideias em prática, buscar alguém próximo de você. Ah, não sei onde arrumar esse profissional, esse advogado. Vá até a OAB da sua cidade, a Ordem dos Advogados aí da sua cidade. Pergunta para um amigo que passou por uma situação semelhante, que usou os serviços de um profissional para que ele dê uma indicação. Quero agradecer também ao carinho das pessoas que deixam comentários aqui no canal. Então vamos direto para o assunto. Nós sabemos que o auxílio-doença é um benefício pago pelo INSS aos segurados que ficam impossibilitados de exercer as suas funções de trabalho por um período maior do que 15 dias ininterruptos. E, é claro, também cumprem os seguintes critérios, veja bem: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, período de carência, tem que ter pago o INSS de acordo com o tempo necessário, e se estiver sem pagar o INSS, tem que estar dentro da qualidade de segurado, que é o tempo em que a pessoa ainda tem o direito ao INSS mesmo não pagando. Então vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar aqui na divulgação do vídeo, para que outras pessoas recebam o vídeo aqui no YouTube. Um fato que muitos desconhecem é que acontece quando a incapacidade provisória para o trabalho ela é decorrente de um acidente de trabalho, seja dentro da empresa, ou no caminho para a empresa, ou mesmo no caminho da empresa voltando para casa, ou uma doença que venha do trabalho, a doença ocupacional. Então, essa doença ocupacional, nesses casos, o auxílio-doença comum pode ser convertido em auxílio-doença acidentário. E nós vamos ver nesse vídeo aqui quais as vantagens disso, quais as vantagens que o trabalhador pode ter com essa conversão. O que pode acontecer quando o trabalhador tem direito ao auxílio-doença acidentário e a empresa cadastra como auxílio-doença comum. Isso é um fato. Só para a gente ter uma ideia, quando há essa falha no cadastro do benefício, a empresa ela é dispensada de uma série de responsabilidades. Então, portanto, quando a empresa ela falha na hora de informar o tipo de benefício correto, era um benefício acidentário, você é informado como sendo um auxílio-doença comum, a empresa deixa de ter uma série de responsabilidades. O auxílio previdenciário, ele não assegura aos beneficiários todas as vantagens do auxílio por acidente. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Qual a diferença, ou melhor, quais as diferenças entre esses dois benefícios? Podemos citar aqui, entre vantagens do auxílio doença acidentário, a estabilidade no emprego, a permanência dos depósitos referentes ao FGTS, enquanto você recebe o benefício, e também a garantia do tratamento médico e hospitalar. Em algumas situações, o empregado pode conseguir uma compensação até mesmo por danos morais. Com relação às questões previdenciárias, o período de afastamento por acidente de trabalho é considerado como tempo trabalhado. Isso não acontece com o auxílio-doença comum. Para acontecer isso no auxílio-doença comum, você tem por exemplo, que voltar a pagar o INSS se você paga por conta, ou mesmo você voltou a trabalhar registrado, e mesmo assim o INSS não aceita, é complicado, muitas das vezes o INSS
apesar da Justiça já ter reconhecido o auxílio-doença como tempo de trabalho, o INSS nega esse período administrativamente, aí você vai ter que ir para a Justiça para conseguir esse tempo. Já no auxílio-doença acidentário, sim, o INSS reconhece como tempo de contribuição, como tempo trabalhado. Então, uma série de vantagens, como você viu aí, recebendo o auxílio-doença acidentário, o patrão recolhe o FGTS, se é o auxílio-doença comum, não tem recolhimento de FGTS, sem contar que você chegou de um auxílio-doença comum, você pode ser demitido, mandado embora. No acidentário, você tem a estabilidade aí de pelo menos 1 ano. E ainda pode ter, até mesmo ter direito a danos morais. Com relação à questão previdenciária, como eu disse, o período de afastamento causado por acidente de trabalho é reconhecido como tempo trabalhado, o que não acontece com o tempo comum. Como a Previdência Social diferencia os dois benefícios? Vamos lá, o auxílio-doença comum, ele é definido por espécie 31, tem uma variação ali, mas ele é o 31. Já o auxílio-doença acidentário é definido como auxílio-doença, você vai colocar lá a espécie número 91, é a qualificação dentro do INSS. Como o trabalhador pode proceder quando é enquadrado em benefício incorreto? Então vamos lá, olha, a empresa disse que é um auxílio-doença comum, mas você sofreu um acidente de trabalho ou uma doença que veio do trabalho. Para que o trabalhador não seja lesado, não tenha prejuízo, é possível que ele converta esse auxílio-doença em auxílio-doença acidentário. Porém, apesar de ser um direito inquestionável, o processo de pedido, de solicitação, não costuma ser fácil. É por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Nele, são exigidos vários documentos e a burocracia é algo que desanima boa parte dos segurados. Eu sempre digo, não desista dos seus direitos, por menor que ele pareça ser, você não imagina a importância, a diferença que isso pode fazer na sua vida. Então, como solicitar essa conversão? Uma dica importante nessas horas é consultar um especialista em previdência social. Assim, possíveis erros podem ser evitados e dores de cabeça também. Leva a sua documentação para um advogado, conversa antes de fazer esse pedido para evitar erros. Qual a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Muitas pessoas acreditam que o auxílio-doença ele é convertido em aposentadoria por invalidez. Isso não é possível. Eu vou explicar para vocês, vamos entender a diferença e na sequência eu já explico. O auxílio-doença, atualmente conhecido aí como auxílio por incapacidade temporário, que já diz tudo, é um benefício concedido ao trabalhador que está impossibilitado temporariamente de exercer suas funções de trabalho, enquanto a aposentadoria por invalidez, atualmente conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, pelo resto da sua vida, é um benefício concedido ao empregado que não é capaz de exercer as suas atividades laborais de forma permanente e também não pode ser remanejado para outra função, não pode ser ali levado para outra atividade de trabalho, que nós poderíamos chamar de uma reabilitação profissional, por exemplo. O grande problema é que as pessoas têm a ilusão de que o auxílio-doença, com o tempo, ele se transforma em aposentadoria por invalidez, o que não é verdade. A única maneira de converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é através da perícia médica do INSS, ou da perícia médica da Justiça, que seja. É a perícia médica que transforma, converte esse benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. O tempo não faz isso. Muito pelo contrário, se você recebe auxílio-doença e não tem uma data para acabar, já é motivo, por exemplo, para você ser levado para uma revisão, um pente fino do INSS, porque isso não existe. Está incorreto, está errado, é um erro. Como o INSS é uma bagunça, existem centenas de milhares de pessoas que recebem auxílio-doença e não tem data para acabar, não tem data de cessação. Nós estamos vendo agora, no ano de 2021, o pente fino do INSS no auxílio-doença, que deve acabar o mutirão aí, acredito que até janeiro de 2022, quando vão começar já os preparativos para convocar as pessoas para fazer o pente fino na aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente. Aí vem pessoas me perguntar nos comentários, mas o benefício não é permanente pelo resto da vida? Exatamente.
Só que a lei de 1991, que é a lei previdenciária, ela não mudou. Ela diz que deve-se verificar se as pessoas continuam na mesma situação. Estou falando isso aqui com um português mais claro aqui, mais fácil para que as pessoas entendam. Eles fazem reavaliação a cada 2 anos de quem recebe aposentadoria para saber se a pessoa realmente precisa do benefício, se ela não morreu e outro está recebendo no lugar dela, se ela recuperou as suas condições de trabalho para trabalhar em outra atividade, em outra função, para ser reabilitado em outra atividade. Quem decide isso é a perícia médica do INSS. Como o INSS é uma bagunça, muitas pessoas vão receber pelo resto da sua vida sem passar por essa revisão, que seria obrigatória a cada 2 anos. Ah, mas eu já passei pela essa revisão de pente fino lá em 2016, 2017, 2018, na época do governo Michel Temer, quando descobriram que as pessoas recebiam os benefícios por incapacidade pelo resto da vida sem nenhum tipo de avaliação do INSS. Acontece que isso acabou. Essas revisões são constantes. O pente fino não. O pente fino são mutirões dos funcionários do INSS para analisar muitas pessoas de uma só vez. Mas as revisões devem ser realizadas. Isso não está acontecendo. Por exemplo, nos últimos 2 anos, quem recebe a aposentadoria por invalidez, desde que acabou o governo Michel Temer, ele não fez perícia médica de aposentadoria por invalidez. O governo Jair Bolsonaro não conseguiu fazer até agora a reavaliação de quem recebe a aposentadoria por invalidez do INSS. Eles estão fazendo por partes, portanto, estão revisando aí o BPC-Loas, pensão por morte, também algumas aposentadorias por idade, estão pedindo documentação para atualizar. E agora, esse ano de 2021, perícia médica no auxílio-doença, que não tem data para acabar e não tem reabilitação profissional. 2022, aposentadoria por invalidez. Esses, portanto, tem perícia médica. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você vai deixar nos comentários. Então, portanto, o auxílio-doença que você conhece, o benefício temporário, não pode se transformar. Ele não se converte em aposentadoria por invalidez, a não ser que você seja levado para uma perícia médica. Por exemplo, recebe o auxílio-doença, foi para o pente fino, pode ser que você saia dali aposentado se for o que o médico avaliou da sua situação. Então, a grande questão aqui do vídeo é que se você sofreu um acidente de trabalho, a dica maior para você que ficou até o final do vídeo, para que você não dependa só da sua empresa, hoje o comunicado de acidente de trabalho pode ser feito por qualquer pessoa através da internet. Basta você dar um Google, vai lá na pesquisa do Google, coloca comunicado de acidente de trabalho, você já vai clicar ali. Você tem que entrar em sites que sempre são gov.br, que são do governo. Ou então você vai entrar no próprio site do INSS, que é o meu INSS. Lá tem também disponível para você. Você vai clicar em CAT, comunicado de acidente de trabalho, e vai ser direcionado para preencher o formulário. Não precisa ser você, pode ser um parente, um amigo próximo aí, ou pode ser a pessoa da empresa. Você vai comunicar à empresa, mas se a empresa não o fizer, você deve fazer. E mais, um grande segredo aqui, esse para todos os meus inscritos. Quando você passa por uma avaliação do médico perito, como eu disse para vocês, o INSS é uma verdadeira bagunça, uma confusão. E o médico perito não tem como adivinhar qual é o seu problema de saúde. Você deve informar que foi acidente de trabalho, doença ocupacional ou acidente no trajeto para o trabalho ou para casa, aí, mas que foi acidente de trabalho. Independente da empresa ter comunicado ou não, no futuro você tem a oportunidade de fazer esse comunicado depois, embora seja bem burocrático, como eu falei para vocês aqui no vídeo, mas pode ser informado posteriormente, mas agendado a sua perícia médica junto ao INSS, você deve informar ao médico perito que foi acidente de trabalho ou doença que veio do trabalho, uma doença ocupacional. Por quê? Porque não tem nada escrito ali, tá? Como agendou uma perícia médica. A função do médico é apenas avaliar a sua condição. Se você passar essas informações para o médico, que a sua incapacidade para o trabalho, ela veio de uma doença que aconteceu dentro da empresa ou de um acidente de trabalho, o médico
automaticamente já vai passar essas informações para o INSS, o que vai facilitar a sua vida. Ah, mas qual a diferença? A grande diferença, o pulo do gato, como eu disse, o período que você estiver recebendo o auxílio-doença, você tem recolhimento de FGTS, o que no auxílio-doença comum não existe. Vocês têm estabilidade de 1 ano, a empresa não pode mandar você embora por 1 ano assim que você retornar ao trabalho, sem contar também que você pode ter direito à indenização, danos morais, uma série de privilégios, você pode ter acesso à unidade hospitalar com o seguro ali da empresa, por exemplo. Tem várias situações que você pode ser ajudado quando o benefício é acidentário. Sem contar que automaticamente ele já vai contar como sendo tempo trabalhado, vai contar como tempo de serviço. Então, portanto, aproveite essa situação. Então, sofreu um acidente, não deu para comunicar o acidente de trabalho, não tem problema. Chegou no médico, marcou a perícia, olha, eu sofri um acidente de trabalho. Já é meio caminho andado, você já deu essa informação. Lembrando sempre que você não vai lá para provar nenhuma doença ou lesão, você vai provar a incapacidade para o trabalho que essa doença ou essa lesão venha trazer para você. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, lembrando que o comunicado de acidente de trabalho pode ser feito após o acidente, não tem problema nenhum. E se a empresa furar com você aqui, passar informações erradas, você tem a oportunidade de corrigir isso, fazendo o comunicado de acidente de trabalho. Ficou até o final do vídeo? O grande presente aqui para você que ficou é que você tendo isso, ao final do auxílio-doença, eu ia deixar isso para um outro vídeo, se você ficar com alguma sequela, por exemplo, você ficar com uma movimentação limitada de alguma parte do seu corpo, ficou com dificuldade de carregar peso, ficou com problema de coluna, ficou com dificuldade de levantar peso, ficou com problema no braço, perdeu a capacidade de movimentação das mãos. Tem um caso aqui que a pessoa tem todos os dedos das mãos, só que a movimentação foi diminuída lá em 30%, 40%. O médico coloca lá no seu atestado médico. Perda da capacidade de movimento da mão, do braço, do pescoço, da coluna, que seja. Tem que colocar essa porcentagem, é a grande dica que eu vou dar para vocês. Perdeu lá 70% da capacidade, 40% da capacidade. Acabou o auxílio-doença. Se você tem esse documento nas mãos que comprova que ficou com alguma sequela desse problema de saúde, você sim pode voltar a trabalhar em uma função diferente daquela que realizava, que não vai conseguir mais fazer, é claro, dentro da empresa, mas a grande questão é que você pode continuar trabalhando registrado e você vai fazer o pedido de auxílio acidente. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, totalmente diferente. Você recebia o auxílio doença acidentário. Então, portanto, uma outra grande vantagem de converter esse auxílio doença em auxílio doença acidentário é que você pode pedir uma indenização e se isso for comprovado pelo INSS através da perícia médica, você vai receber meio salário que você recebia até o dia que você aposentar e durante esse período você vai poder continuar trabalhando registrado. É o auxílio acidente, não é um benefício, é uma indenização de meio salário, porque você ficou com alguma sequela. Então, portanto, tem um caso aqui de um cidadão que trabalhou, perdeu o dedo, porque desceu o portão da empresa e ele nunca foi atrás. Isso foi há anos atrás, acho que 5 anos atrás, 10 anos atrás. Agora que ele se atentou, vendo aquela situação, falou, perdeu esse dedo aonde, rapaz? Ah, num acidente de trabalho, sim. Você recebeu o auxílio acidente, né? Sim, recebi. Por que você não entrou com... você recebeu o auxílio doença acidentária? Sim, recebi. Por que você não entrou com a indenização, o auxílio acidente? Você poderia estar continuando trabalhando. Ah, eu fiquei com medo de não poder trabalhar depois na empresa, eu sou motorista. Também fiquei com medo de ter algum problema com o meu patrão. Enfim, nada a ver. Primeira situação, ele poderia trabalhar como motorista normalmente e ainda é registrado em carteira e recebendo meio salário ali para completar a renda, porque ficou com um dedo a menos ali, com a perda do movimento da mão. Então, uma coisa bem simples. Eu vejo várias pessoas, às vezes a pessoa passou ali, torceu o tornozelo, não pode mais correr ou andar, ela perdeu a capacidade de andar rápido, enfim, teve uma sequela, perdeu 40% do movimento ali
da perna. A pessoa continua trabalhando, ela volta para o serviço, ela se recuperou e está ali trabalhando e não sabe que tem direito a uma indenização. Quantas pessoas estão mutiladas aí nos frigoríficos? Ah, mas cortou o tendão, mas está tudo tranquilo aqui, estou trabalhando lá no frigorífico normalmente. Não tem problema, você não vai entrar contra a empresa, não vai ser prejudicado em nada. Chama-se indenização auxílio acidente. Então, uma das outras grandes vantagens de você receber o auxílio doença acidentário, ou mesmo aí você transformar esse auxílio doença, converter ele em auxílio doença acidentário, é que assim que acaba o auxílio doença, se você ficou com alguma sequela, perdeu alguma capacidade aí do seu corpo, se isso for atestado pelo médico, as porcentagens do quanto você perdeu de capacidade de movimento, por exemplo, você pode solicitar esse benefício, que é uma indenização. Você pode continuar trabalhando registrado em carteira, pagando INSS, tendo todos os direitos, você ainda vai receber esse auxílio acidente, que é uma indenização. Então essa informação é muito importante e muitas pessoas desconhecem, continuam trabalhando aí pelo resto das suas vidas com essa sequela e perdendo aí esse dinheiro. Mesmo que foi há muitos anos atrás, se você tiver isso aí, sofreu um acidente, ficou com sequela, tem como voltar ao tempo aí, tem máquina do tempo aqui, o direito tem a máquina do tempo, eu costumo dizer que eu uso aqui, que a gente tenta, é claro, cada situação, cada caso é um caso, tem que ser estudado, tem que ser levado ali para ver se tem condições. Às vezes você está pedindo o benefício errado, às vezes você está no caminho errado, você está tentando lá uma aposentadoria por invalidez, está tentando continuar recebendo benefício e você ali tem condições de realizar uma outra atividade e vai continuar recebendo do INSS, não o salário, mas meio salário já é uma ajuda para que você encaminhe a sua vida aí, para que você possa aí, portanto, achar uma solução. Então uma dica importante: cada situação é diferente uma da outra. Como você sabe se tem o direito? Procura o profissional, vai lá, senta com ele, conversa, coloca os papéis em cima da mesa para o seu caso, que tem que ser estudado com carinho. Cada situação, às vezes não tem jeito, às vezes o que eu falei aqui você não tem direito, mas, como eu disse, os vídeos são para ajudar, para que você tenha essa ideia e possa aí, ou então ajudar outras pessoas. Compartilhe o vídeo, pronto, alguém assiste e corre atrás e recebe uma ajuda aí que não sabia que tinha direito. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e ajude você. Então, cuidado. Informa o médico perito se foi acidente de trabalho e faz você também o comunicado de acidente de trabalho. Se tiver 2 comunicados, o seu ou da empresa, não tem problema nenhum, não tem conflito nenhum. Só vai haver uma confirmação. O que não pode é a empresa fazer errado e comunicar que é um auxílio-doença comum. Isso aí não pode deixar de jeito nenhum, porque você é prejudicado, perde uma série de benefícios. A empresa é que fica livre de cumprir uma série de responsabilidades que eram da empresa. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, você que acompanha os vídeos do canal aqui, independente do assunto, eu agradeço de coração. Não é inscrito? Já se inscreve para que eu possa continuar com os vídeos do canal. Até o próximo vídeo.